Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, que a paz de Cristo esteja sobre você. Eu quero ler aqui um versículo no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, eu acho que até aí tá bom. Fala assim: todas as pessoas estejam sujeitas a autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Meus queridos irmãos, essa palavra que fala, na minha tradução aqui da Bíblia do Ministro, está falando que todas as pessoas estejam submissas às autoridades, né? Que elas são ordenadas por Deus. Em outra Bíblia fala constituída por Deus. Em outras traduções, né? Vai falar que elas são constituídas por Deus. Então, assim, nenhuma igreja, nenhum pastor tem a obrigação de se preocupar com a política. No tempo das eleições, por exemplo, os púlpitos da igreja não podem ser ocupados por políticos. Não. Por quê? Porque se todas as autoridades elas são constituídas por Deus, se elas são ordenadas por Deus, a igreja não precisa intervir em nada a não ser orar. Qual é a única missão da igreja na terra? Qual é o objetivo de Cristo ter fundado a igreja? Primeiro, ele fundou a igreja para que fosse anunciado a obra da libertação, ou seja, a da salvação. A igreja de Cristo, ela não precisa se comprometer com esquerda ou direita, ou com centrão, ou com neutro, ou seja lá qual for. Na época das eleições, pastores têm dado suas caras tapa, têm comprometido a igreja, o rebanho do Senhor, que não pertence a ele, porque a igreja não pertence a nós que somos pastores. Nós somos apenas mordomos do Senhor. A igreja brasileira, ela precisa, com urgência, se desconectar-se da política brasileira. Estou falando do Brasil, sou brasileiro, estou falando do meu país. Então, assim, nas eleições aí, que vem, seja para vereador, seja para prefeito, deputado, seja para senador, para presidente, seja para o que for, você, meu amigo pastor, meu companheiro, você que está na frente da igreja, você não tem que abrir a porta da igreja para o político ir na sua igreja. Porque eles só vão na época da política. Se fosse uma coisa séria, os políticos iam na igreja um domingo normal, depois que passasse a eleição. Veja se alguém vai à igreja depois que passa a eleição. Cadê os candidatos que entraram na igreja na época da eleição para presidente? Onde eles estão? Veja se você vê algum vídeo circulando nas redes sociais de algum desses candidatos. E tem mais, hein? Uma vez eu estava aqui em casa assistindo um congresso, né, que estava sendo transmitido pelas redes sociais, e a igreja estava num fervor, no Pentecoste, estava numa glória, uma graça. Sei lá se era de Deus, né? Me perdoe aí a minha fala, né? Se você se sentiu ofendido. Mas a igreja estava num fervor, de repente entrou um certo candidato e começaram a gritar que ele era mito. Ô, meu irmão, se estava glorificando a Deus, por que parou? Porque um homem entrou na sua igreja. A obrigação minha como cidadão era no dia da eleição ir à urna
ao local, à zona onde eu vou votar, ir até lá e dar o meu voto secretamente. Eu não preciso me expor usando uma camiseta de partido A, partido B, colocando uma faixa no meu portão ou adesivando o meu veículo, dizendo que eu vou apoiar candidato tal. Não preciso. Se a Bíblia fala, se a palavra de Deus fala, que todas as autoridades são constituídas por ele, são ordenadas por ele, então não cabe a mim, como eleitor, ou como pastor, conduzir um povo que acredita na minha opinião a votar em A ou B. Não. Cabe a mim, como autoridade da igreja, porque eu também sou constituído por Deus, convocar a igreja secretamente, sem citar A ou B, e estar pedindo à igreja para estar orando. Vamos orar. Essa é a função. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. E diz a Bíblia que nós somos submissos a todas as autoridades que for constituída por Deus, seja partido A ou partido B. Agora, na época da eleição, entra na igreja candidatos que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Nenhum. Pastores dividem o tempo que ele tem para ministrar a palavra com candidatos para falarem mentira, para falarem mal do outro candidato. Gente, a igreja brasileira precisa se desligar da política e precisa voltar à sua missão principal, que a missão principal da igreja é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas do evangelho. Essa é a função da igreja. Me diga aí, você que está participando comigo, se não é verdade. Jesus não disse que nós deveríamos nos preocupar com a política. Não. Tem muita gente aí, sabe por que há muita preocupação? Porque tem muitos pastores corruptos. Me perdoe, né, se vai lhe ofender, se a carapuça vai ser. Tem muitos pastores que são corruptos, aceitam dinheiro, pegam dinheiro de políticos e querem induzir o seu rebanho, que não é dele, né? É o rebanho que Deus o confiou, a votar no candidato A ou B. Eu conheço muitos assim. Não, o púlpito da igreja, ele precisa ser respeitado para ser falado ali em cima a verdade. Eu fui pastor no sertão da Bahia, e na época da política, eu no sertão da Bahia, o prefeito da cidade, tudo que ele ia fazer, ele me chamava para orar. Ele dizia: pastor, preciso que o senhor esteja orando, vou dar posse a um delegado, vou dar posse a um juiz, vou inaugurar isso ou aquilo, o senhor pode estar lá orando? E eu me prontificava assim, claro, eu tenho que estar sujeito a ele. E ele dizia para mim orar. E eu chegava lá, eu orava, eu dava uma palavra diante de Deus, e depois ele dava posse a tal pessoa que era designada ao cargo. Aí chegou uma época da política, e eles estavam fazendo um comício, naquela época era permitido o comício, e o prefeito mandou lá em casa um mundaréu de gente. Aí o que aconteceu? Não, aqui o microfone do prefeito deu problema, o cabo não está funcionando, o prefeito mandou pedir aqui o microfone da igreja emprestado. Aí eu falei: olha, infelizmente, eu não vou poder atendê-lo. Por quê? Tudo que entra, ou tudo que é doado ou comprado para a igreja, nós temos o costume de orar e consagrar a Deus exclusivamente para uso da igreja. Então eu não vou poder emprestar. E as pessoas saíam até chateadas, o prefeito ficava aborrecido, porque eles queriam que eu compactuasse com ele. Não posso. O que é consagrado a Deus não pode ser liberado para o mundo. Não, a Bíblia diz que nós não podemos seguir a dois senhores.
Porque nós vamos agradar um e desagradar outro. Nós não vamos conseguir agradar os dois. Então, amigos, obreiros do Senhor, época de eleições, de política, que chegam sempre na nossa cidade, no nosso país, você deve cumprir com a sua obrigação de eleitor, de ir lá no dia e dar o seu voto, sem se pronunciar, que você vai votar a A e a B, que você vai fazer isso ou aquilo. Não precisa. Se o voto é secreto, irmão, você não precisa estar aí se pronunciando, não. Então, eu estou trazendo uma palavra aqui direcionada à igreja brasileira. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou ficar feliz. Eu quero que ele chegue a muita gente, a muitos obreiros. Não. Porque o candidato tal é crente. Manda ele fazer a campanha dele onde ele quiser. Mas dentro da igreja, dentro do templo, que é construída com os dízimos e ofertas, é construído com sufoco, é lugar de se pregar o evangelho. É lugar de pregar a palavra de Deus. É lugar de vidas serem impactadas pelo poder desta palavra aqui, ó. Essa palavra. A Bíblia Sagrada. Unicamente pregar a palavra de Deus. Então, pregue a palavra de Deus como ela é. E não se venda. Não se misture. Não pegue dinheiro de político na época da eleição. Valorize a sua posição de cidadão brasileiro. Não troque por saco de cimento, não troque por areia, não troque por bloco, não troque por nada. Ore a Deus. A igreja, ela é dependente 100% de Deus. A igreja não é dependente de homens. A igreja não é dependente de políticos, muito menos de político. Não, são eles que dependem da igreja. Para a igreja estar orando por ele. Para Deus estar dando graça. Para Deus estar dando a ele discernimento, sabedoria para administrar bem. E agora nós estamos vendo, está invertida a situação. Não é a igreja que depende da política. É a política que depende da igreja. Aí muita gente fala, José foi governador. Para com isso. José foi exaltado porque Deus tinha um projeto com a sua família, com a sua tribo, com o seu povo. Agora fica pegando o versículo. Não, irmãos. A igreja do Senhor, ela foi chamada, foi fundada por Cristo para pregar o evangelho, pregar a palavra. A igreja, sim, tem que se desligar da política. A igreja não precisa da política. Não, a política que precisa da igreja para orar. Mas pastor nenhum pode chegar no púlpito da igreja e dizer, vamos votar no candidato tal, vamos apoiar o candidato tal. Não, não pode, porque cada um tem liberdade. Segundo a Constituição brasileira, nós estamos protegidos, nós temos liberdade de ir e vir, de tomar as nossas próprias decisões. Então não se deixe ser induzido por homens fraudulentos, homens amantes de si mesmo, amantes de dinheiro. Quantos corruptos estão por aí? E a igreja não pode se misturar. Então a igreja de Cristo, ela precisa voltar urgentemente a estar 100% comprometida com a palavra, com o evangelho e não com a política. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nosso país.